Olá, meus irmãos. Eu quero aqui nesse momento fazer um vídeo, primeiramente parabenizando nossos irmãos, muitos irmãos que estão chegando agora, que estão conhecendo a verdade, os irmãos que estavam lá no sistema religioso, que largou o sistema religioso, largou as portas largas, esses templos pagãos, casa dos caídos, lugares de manipulação que manipulam as pessoas a enriquecer o bolso deles, a dar dinheiro para eles e principalmente, irmãos, a distanciar mais ainda as pessoas do nosso Pai. Mas eu agradeço ao Pai, o nosso Messias, porque muitos irmãos estão sendo alcançados, entende? Muitos irmãos mesmo. Então acontece, estão largando o sistema religioso. O nosso Messias mesmo chegou ao ponto de dizer, né, que eis que estou à porta e bato. Se aquele que abrir a porta, eu entrarei e serei contigo e tu comigo. Então, a pessoa que ouve a voz do nosso Salvador, ouve as palavras do nosso Pai, e ela consegue entender, entendeu? Ela percebe de que na verdade ela está sendo enganada e que está completamente perdida lá dentro do sistema. Então, ela logo imediatamente ela sai do sistema, sai das religiões. E o melhor de tudo, obedecendo a uma ordem do Messias, porque o Messias disse, né, sai dela, povo meu, sair das religiões, sair das portas largas, porque para que essas pessoas não sejam cúmplices do pecado que eles criaram, que eles cometeram. Eles quem? Os judeus. Todos eles são todos anjos caídos, entendeu? Através de Moisés, né? Então, todas as pessoas que fazem parte do sistema, que vive do sistema, né? Que ama e pratica essa mentira, elas vão ser cúmplices, entendeu? Ela está arriscada a ser cúmplice, corre o risco de ser cúmplice do pecado que eles cometeram, que eles criaram, eles fizeram isso, entende? Então, irmão, eu parabenizo os irmãos que estão saindo do sistema, né? E muitos irmãos têm estado meio preocupados porque durante muito tempo da vida deles viveram aí fazendo o que quer com a sua própria vida, principalmente com o seu próprio corpo, né? O nosso irmão apóstolo Paulo, o nosso irmão Paulo, nesse caso, ele deixou claro que o corpo é a morada do Espírito do nosso Pai. O nosso Pai, se ele tiver de habitar em algum lugar, ele não vai habitar num templo, ele não vai habitar numa casa de alvenaria, feito de pedra, mas ele vai habitar dentro do corpo do ser humano. Aquele que, como o Messias não falou, né? Quem abrir a porta, aquele que abrir a porta, né? Abrir o coração, né? Entender as palavras do Pai, o nosso Pai entra, e aí o nosso Pai faz morada dentro dele. Então, muitas pessoas, né, têm estado meio preocupadas, porque durante a vida dela toda, ela fez de tudo com o corpo dela, né? Muitas pessoas tatuaram o corpo, né? E fizeram uma tatuagem, duas tatuagens, três, né? Outras cobriram quase que o corpo todo de tatuagem. E o que acontece? E a maioria, irmão, a maioria das tatuagens que se faz no dia de hoje, irmãos, elas não, assim, não nos faz bem. Porque a imagem que é apresentada ali nas tatuagens, através da tatuagem, elas geralmente são satânicas. Uma passagem no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 4, uma passagem lá, o nosso Pai fala, nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, ele mesmo fala, não farás para ti imagem e escultura. Imagem e escultura. Imagem, que tipo de imagem? Qualquer imagem. Nenhuma semelhança que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem embaixo do mar. Semelhança alguma, nem imagem de anjo, nem imagem de flores, de animais, né? Imagem de ser humano, entendeu? Qualquer desenho que se faça, que você vai flagelar o teu corpo, que você vai ferir o teu corpo, porque além de você estar praticando uma coisa que é proibida, que o Pai proibiu,
você também vai estar flagelando o teu corpo, você vai estar ferindo o teu corpo, entende? Que faz parte da questão do mandamento, né? Do amor ao próximo, né? Da mesma forma como você ama o teu próximo, que você não vai ferir o teu próximo, você também não vai ferir a si próprio, porque você precisa amar a si próprio, o teu próprio como a ti mesmo. Então você não vai se ferir. Mas se você se fere a fim por causa de uma tatuagem que você vai escrever, que você vai desenhar em si próprio, né? Eu te digo que geralmente os desenhos elas são satânicas. Às vezes, por mais que seja até singelo, mais bonitinho o desenho, mas o corpo, irmão, ela é morada, é morada e templo, é templo e morada do Espírito do nosso Pai, entende? Ou seja, como as pessoas têm esse costume de, templo, vamos ao templo. Não, o templo é você, o templo somos nós, nosso corpo é o templo do Pai. Não há necessidade de irmos a um templo pagão, feito de pedra, né, para poder querer buscar o Pai. Nós podemos buscar o Pai aqui, dentro de nós mesmos, entende? Aqui no nosso entendimento, nós buscamos o Pai. Então acontece, mas aí esses irmãos que, né, já saíram das religiões, que agora estão dispostos a seguir o Pai, nosso Messias, e que estão preocupadas com relação ao que já fizeram, né, com o próprio corpo, não esquenta a cabeça não, irmão. Não esquenta não, porque o que acontece é o seguinte: no dia em que acontecer de termos que sair das grandes cidades, no momento, irmão, em que os irmãos estiverem saindo das grandes cidades, o nosso corpo ele vai ter uma transformação, entendeu? Ele vai sofrer uma transformação, né? Para o bem, para o bom, para coisa boa, para algo bom. Ou seja, ele vai deixar de ser um corpo carnal, um corpo mortal, para se tornar um corpo agora eterno, né? E o que acontece? Nesse momento em que os irmãos estiverem saindo da grande cidade para poder ir, né, seguindo em direção à montanha, esse corpo ele vai sendo transformado. E aí toda aquela tatuagem que estava agora no corpo, que a pessoa tatuou com vários simbolismos satânicos, né? E a estrela de Reifã, né? Triqueta satânica, imagem de serpente, e todas essas tatuagens, essa simbologia que foi desenhado no corpo, ela vai ser tirada. Ou seja, no momento que você estiver indo, que você olhar para o teu corpo, você vai ver que ele vai estar assim, tipo que esfarelando. Aí você vai só passar a mão aqui assim, ó, e você vai ver que ele vai esfarelar, vai sair como se fosse uma poeira, né? Ele vai sair como poeira. Quando você joga uma poeira assim no corpo, assim, né? Fica aqui cheio de tudo empoeirado, aí você bate assim a mão assim, a poeira toda sai. É o que vai acontecer com a tatuagem. Então os irmãos não precisam se preocupar com isso, tá? Porque o Pai, irmão, ele tá cuidando de tudo, entende? O nosso Pai cuida de tudo, todos os detalhes, né? A única coisa que só precisa fazer é você tomar a decisão. Tudo, irmão, depende de nós próprios, né? Nós próprios, agora, depois de conhecermos a verdade, nós inserirmos, nós mantermos ali firme na verdade, entende? E não permitir com que ninguém tome a nossa coroa, como o próprio Messias disse, entende? Porque virão vários religiosos, principalmente as pessoas que já foram religiosos estão saindo agora. Aí tem aqueles líderes religiosos, né? O que vai na casa da pessoa e vai conversar com a pessoa e vai conversar contigo, falando com você acerca, né, da igreja, porque lá é a casa de Deus e que os irmãos estão lá e que Deus não quer isso para você, né? Porque várias coisas vão ser ditas e disso aí eu tenho certeza, né? Mas o nosso Salvador disse: cuidado para que não tome a sua coroa, né? Porque quando a semente é lançada dentro do teu coração e aquela semente germina, ela vai brotar, e aí você consegue entender a palavra do nosso Pai, aí a Bíblia fala que vem um maligno e ela vai lá e arrebata a semente que foi colocada. O maligno, nesse caso aí vamos dizer, um desses líderes religiosos que vem aí, ó, e começa a falar um monte de coisa no seu ouvido, e aí acaba arrebatando
aquilo que foi semeado. Entende, irmão? Então, o nosso Pai, para aqueles que tomaram a decisão, aqueles que largaram as religiões, largaram as portas largas, as sinagogas de Satanás, para servir, para seguir o Messias, o nosso Pai já cuidou de tudo. Ele já cuidou até do local onde a pessoa vai fugir, né? Onde as pessoas vão para poder sair das grandes cidades. Já cuidou, inclusive, irmãos, tá? Daqueles que estão acamados, enfermos. O nosso Pai já sabe tudo o que vai fazer. Essas pessoas, naquele momento, naquele dia, elas vão ser curadas na mesma hora. Elas não vão ter mais a enfermidade que elas têm. Se estavam acamadas há tanto tempo, elas vão ser curadas na mesma hora. Se estava sem a perna, ela vai ter as pernas para poder correr, para poder fugir. Ela vai ter os braços, ela vai ter... Enfim, irmão, ela vai estar são, entendeu? Vai estar como uma criança de 12 anos, né? Um adolescentezinho de 12 anos, cheio de saúde, cheio de disposição, pronto para fugir, sair das grandes cidades